Hoje nós vamos conversar sobre o conjunto dos números reais. Mas, para tanto, eu preciso que você tenha, do lado do seu computador ou celular, um caderno que nós vamos hoje complementar algumas coisas que estão na apostila. Tá? Então é necessário, em algumas aulas, nós vamos precisar que você copie, pois não tem na apostila. E tenha também a sua apostila do lado para comparar. Tá? Vamos lá? Vamos relembrar um pouco. Nós vimos que na reta dos números, no caso dos números racionais, nós tínhamos os números naturais, ou seja, de 0, 1, 2, os números inteiros, que era formado não só pelos naturais, como também pelos negativos, menos 1, menos 2, e os números racionais, em que os números racionais são aqueles, além dos números naturais, dos números inteiros, temos aí os números fracionários, aqueles que podem ser escritos na forma A sobre B, sendo A um inteiro, o B um inteiro, mas não pode ser zero. Então, todo número que possa ser escrito na forma de uma fração, ele é um número racional. Mas aí surgem algumas situações em que esse conjunto de números que nós vimos até agora, no caso, o conjunto de números racionais, que é o maior, ele não satisfaz. Como, por exemplo, vamos imaginar que tenhamos um quadrado de lado 1 centímetro e queremos medir o tamanho, o comprimento da diagonal desse quadrado. Então eu quero descobrir qual o tamanho dessa diagonal. Para tanto, vamos pegar aquele triângulo formado entre a diagonal e os dois lados do triângulo. Esse é o nosso triângulo. Para determinar a hipotenusa desse triângulo, que no caso é a nossa diagonal, vamos usar o teorema de Pitágoras. Para tanto, nós dizemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolvendo isso, vamos encontrar que, então, d ao quadrado vai ser igual a 2, logo d vai ser raiz de 2. Mas quanto vale a raiz de 2? Verificamos que a raiz de 2 é algo do tipo 1,4142136. Ou seja, é um número decimal, sim, mas não é uma dízima, pois não tem na parte decimal nenhum algarismo que se repete. Ora, e ele é infinito. Então surgiu um problema, pois o nosso conjunto dos números racionais, naquela curva, naquela reta, não contempla esse valor. Da mesma forma, uma outra situação. Se eu tenho, por exemplo, uma circunferência de raio R e quero descobrir o comprimento dessa circunferência, como fazê-lo? Para isso, eu vou cortar a circunferência num ponto e vou abri-la, transformando em uma reta. Vemos que o comprimento dessa circunferência vai ser igual a 2πr. Mas espera aí. Qual é o valor para esse π? O r é o raio da circunferência, mas o valor de π? Verificamos que o valor de π é 3,141592653, infinito. Ou seja, é um número sim decimal, mas não é uma dízima periódica. É um número infinito também. Então, tanto essa situação, como a diagonal do quadrado, como outras situações,
o conjunto dos números racionais não é contemplado, ele não consegue responder isso aí. Então, em função disso, criamos um novo conjunto, chamado de conjunto de números irracionais. Tivemos a necessidade desse novo conjunto. A nossa reta antiga, iremos incluir esses novos valores, como o raiz de 2, raiz de 3, o neperiano, o π, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. O menos raiz de 2, o menos raiz de 3. Mas quanto corresponde esses valores? Quanto correspondem? Então, para esses números, que correspondem aos valores, raiz de 2, 1,4142136, raiz de 3, 1,7320500807, o neperiano, 2,7182818284, o π, 3,1415926535 e outros tantos, iremos criar um novo conjunto, chamado de conjunto dos números irracionais. Ora, e a junção, ou a união, entre o conjunto dos números racionais com os números irracionais vai dar seu nome a essa união ao conjunto dos números reais. Estou explicando melhor. Então, podemos dizer assim, esses elementos, raiz de 2, raiz de 3, neperiano, π, tanto positivo como negativo, fazem parte, são elementos que pertencem a esse conjunto dos números irracionais. Então, o que é o conjunto dos números irracionais? É o conjunto formado pelos números decimais infinitos e não periódicos. Então, agora nós temos o conjunto dos números racionais, que engloba o natural, que engloba os inteiros, e aí os fracionários também, todo número que possa ser escrito na forma de fração, e temos um outro conjunto, que são os irracionais, que são formados por números decimais, infinitos e não periódicos, ou seja, que não tem uma parte que se repete. Essa parte aqui, após a vírgula, os números não se repetem. Podemos formar o nosso conjunto, o conjunto dos números reais, que nós vamos trabalhar a partir de agora. Na forma de diagrama, podemos dizer assim: o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, está dentro, faz parte do conjunto dos números inteiros, que faz parte do conjunto dos números racionais. Agora, surge um novo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Então, quem é o conjunto dos números reais? Esse novo conjunto será formado pela união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, a junção desses dois conjuntos, racionais e irracionais, gera o conjunto dos números reais. Então, podemos dizer assim. Então, vamos afirmar que o conjunto dos números reais é formado pela união do conjunto dos números racionais, o Q, e o conjunto dos números irracionais, o I. Esse é o maior conjunto que nós iremos trabalhar nesse momento. Mais tarde, vamos ampliar ainda mais. Mas, por enquanto, vamos ficar apenas no conjunto dos números reais. Agora vamos fazer algumas observações importantes, pois vamos utilizá-las ao longo dos exercícios. A primeira observação diz assim: a exclusão do zero, do número zero,
de um conjunto deve ser feito usando-se um asterístico. Como assim? Então, por exemplo, se eu quero o conjunto dos números naturais, mas sem o zero, então eu coloco um n e em cima do n eu coloco um asterístico. Então eu quero o conjunto dos números naturais excluindo o zero. Seria 1, 2, 3, 4. Se eu quero o conjunto dos números inteiros sem o zero, então eu coloco o z, que representa os inteiros, com asterisco em cima. Então eu quero menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e etc. Perfeito? Então sempre que você quiser a exclusão do zero do seu conjunto, então você deve colocar a letra, pode ser A, B, C, uma letra qualquer, que represente aquele conjunto, com um asterístico em cima. Perfeito? A segunda observação. A exclusão dos números negativos deve ser feita usando-se um sinal positivo. Então, por exemplo, eu só quero os números inteiros positivos. Aí eu coloco Z com um sinalzinho de mais logo abaixo. Então, aí eu tenho apenas os números positivos. Então, 0, mais 1, mais 2, mais 3, etc. É lógico que você já deve ter concluído que aí, nesse momento, isso fica igual ao conjunto dos números naturais. Perfeito. Então, o inteiro positivo é o próprio natural, pois excluímos a parte negativa. A terceira observação: a exclusão dos números positivos deve ser feita usando-se o sinal negativo. Então, se eu coloco z-, eu estou colocando apenas os números negativos, incluindo o zero. Tá? Então, eu excluí a parte positiva. Alguns podem estar se perguntando assim, espera aí, o zero, ele tanto faz parte do positivo como faz parte do negativo. Sim, pois o zero não é positivo, é negativo. Tá? Então, por isso, quando você coloca z+, você está incluindo todos os números positivos, inclusive o zero, já que ele não é negativo. Quando você coloca z-, você está incluindo todos os negativos e o zero, pois ele não é positivo. Perfeito? Cabe aqui algumas variações. Por exemplo, quando agora eu tenho, por exemplo, z asterístico mais, então por ter o asterisco, eu estou excluindo o zero. Então, se eu quero os positivos, aí o zero não entra. Então, eu quero o 1, mais 2, o mais 3. Da mesma forma, quando eu quero o z asterisco menos, eu estou excluindo o positivo, sim, por ser menos, e também o zero. Então, menos 3, menos 2, menos 1. Então, eu acho que vocês perceberam as diferenças. Se eu quero excluir o zero, eu coloco sobre a letra um asterisco. Se eu quero o positivo, então eu coloco a letra e abaixo, logo abaixo, o sinal de mais. Se eu quero os negativos, a letra e logo abaixo, o sinal de menos. Se eu quero agora somente os positivos e quero também excluir o zero, aí eu boto a letra, um asterisco mais, e se eu quero excluir os positivos, então, e só quero os negativos sem o zero, então eu coloco a letra com asterisco, isso exclui o zero, e logo abaixo o sinal de menos. Perfeito? Vamos conversar agora sobre as relações entre conjuntos ou para conjuntos. Tá? A primeira relação que nós temos é a relação de pertinência, ou seja, quando o elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Então, a relação de pertinência é utilizada quando queremos dizer
que um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Então, é utilizado quando queremos dizer que um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Simbolicamente, usamos o pertence, que seria um estilo um e o não pertence a. Então, esse símbolo nós só podemos usar quando nós queremos relacionar elemento com conjunto. Perfeito? Vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho esse conjunto e o elemento A, ele não faz parte do conjunto aqui, ó. Então eu vou dizer que A pertence ao conjunto A. Da mesma forma, o B, ó, está aqui. O B faz parte do conjunto A. Então eu posso dizer que B pertence a A. Já, por exemplo, a letra G está contida, pertence a esse conjunto, A, B, C, D? Não tem aqui. Então eu vou dizer que o G, a letra G, não pertence a A. Da mesma forma, a letra K faz parte desse conjunto aqui? Não. Não pertence a. Perfeito? Outro exemplo. O raiz de 5 faz parte do conjunto dos números racionais? Lembrando que os números racionais são números decimais finitos, que têm uma dízima periódica. Nesse caso, não. Vimos que a raiz de 5 não é exata, não tem fim. Né? Então, vou dizer que a raiz de 5 não pertence aos racionais. Mas raiz de 5 faz parte dos reais, já que os racionais, junto com os racionais, unidos aos irracionais, formam os reais. Então eu vou dizer que pertence. Nesse, eu tenho um número decimal, sim, mas esse decimal não tem a parte decimal se repetindo. Logo, ele não pertence ao conjunto dos números racionais. Já ele pertence ao conjunto dos números racionais. Perfeito? Então, acabamos de ver que quando queremos relacionar elemento com conjunto, então usamos as relações de pertinência, ou relação de pertinência, que é pertence ou não pertence. Agora, quando queremos comparar conjuntos, usamos a relação de inclusão. Então, a relação de inclusão é usada para relacionar conjunto com conjunto. Então, repetindo, a relação de pertinência é elemento com conjunto. Aí você usa pertence, não pertence. Quando você quer relacionar conjunto com conjunto, os símbolos serão esse C, parece um C, né? Está contido em. O C cortado não está contido em. O C ao contrário contém. O C ao contrário cortado não contém. Então, repetindo, está contido em, não está contido em, contém e não contém. Perfeito? Então, vamos ver alguns exemplos. O conjunto 1, 2 não faz parte do conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dizer que o conjunto 1, 2 está contido nesse conjunto maior. Outro exemplo. O conjunto formado pelos elementos
0, 1, 2, 3 e o conjunto 1. Então, esse conjunto formado pelo elemento 1 não está aqui dentro, ele não é uma parte desse conjunto? Então esse conjunto aqui, ele contém ou está contido? Ele contém. Então, o 0, 1, 2, 3 contém o conjunto 1. Então, 1, 2 faz parte, está aqui dentro. Então, está contido em. O 0, 1, 2, 3 contém o conjunto 1. Perfeito? Da mesma forma, você sabe que o natural ele está dentro dos inteiros, que por sua vez está dentro dos racionais. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Já o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais, esse não contém nem está contido. Então eu posso colocar assim, ó, não. Ou assim, tanto faz. Porque ele não contém e não está contido. Perfeito? Um outro exemplo. O conjunto dos números inteiros, ele está contido no conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números irracionais também está contido nos reais. Estou repetindo. O conjunto dos números inteiros está contido nos reais. Os irracionais, perdoe-me, está contido nos reais. Então, relembrando, quando você tem elemento com conjunto, é pertinência. Quando você tem conjunto com conjunto, comparando conjunto com conjunto, você tem a relação, as relações. Está contido, não está contido, contém e não contém. Não pode confundir, porque normalmente nós confundimos essas duas coisas. Então, por exemplo, o conjunto dos números vazios, o conjunto do número vazio, o conjunto vazio, melhor dizendo, não tem sentido falar conjunto dos números, já que ele é vazio, o conjunto dos vazios, ou conjunto vazio, e o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, etc. Eu não disse que o conjunto vazio, ele não está aqui dentro? Então, ele está contido em qualquer conjunto. A mesma forma aqui, o conjunto vazio está contido no conjunto dos reais. Se eu pego A, B, C, D, A, B, C, D, qualquer conjunto contém e está contido. Então, tanto faz, contém e está contido nele mesmo. Perfeito? Tranquilo até aqui? Então, quando um conjunto faz parte de um outro conjunto maior, denominamos que o primeiro conjunto é um subconjunto daquele conjunto maior. Então, é isso que nós vamos ver agora, que são os conjuntos e os seus subconjuntos. Então, o que é um subconjunto? Dizemos assim, denominamos de subconjunto a todo conjunto nele contido. Então, qualquer conjunto contido em um outro conjunto, esse primeiro é um subconjunto do segundo. Lembrando que, logo, o conjunto vazio e o próprio conjunto são subconjuntos do próprio conjunto. Não sei se ficou muito claro, porque eu disse para você que o conjunto vazio e o próprio conjunto, eles estão contidos no conjunto dado. Logo, eles são subconjuntos desse conjunto. Vamos ver agora alguns exemplos. Dado o conjunto A,
formado pelos elementos A, B, C, quais os seus subconjuntos? Então a resposta seria, o primeiro é o vazio, porque o vazio faz parte de todos os conjuntos. Então o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. O conjunto formado pelo elemento A, pelo elemento B, pelo elemento C, AB, AC, BC e ABC. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Será que nós temos como determinar uma relação qualquer para saber qual é o número de subconjuntos que vamos obter de um dado conjunto? Temos sim. Aí eu coloquei, atenção, se um conjunto tem N elementos, então tem N elementos. No exemplo anterior, tínhamos 3 elementos. Então, 2N subconjuntos ele terá. Tá? Então, se um conjunto tem N elementos, então terá 2N subconjuntos. Vamos ver se é verdade nesse exemplo aqui. Eu tinha 3 elementos, então aplicando a relação 2 elevado ao cubo elevado a 3, porque são 3 elementos, igual a 8. Por isso que eu obtive 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver um outro exemplo. Dado o conjunto A, tem os elementos 0, 1, 2, 3. Qual o número de subconjuntos que ele possui? Tá? Então, vamos aplicar. Número de elementos aqui. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou escrever aqui 4. Acabou a caneta na hora H. Então, 4 elementos. Então, posso dizer, tem 4 elementos, então 2 elevado a n, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, isso vai ser igual a 16 subconjuntos, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16 subconjuntos. Então, vamos ver esses subconjuntos? Então, obtivemos 16 subconjuntos, que são o vazio, o zero, o conjunto formado pelo elemento 1, o 2, o 3, o 01, o 02, o 03, voltando, o 12, o 13, o 23, o 012, o 013, o 023, o 123 e o próprio conjunto 0123. Vamos ver quantos elementos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na outra linha, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, nós temos 16 elementos. Perfeito? Então, relembrando, se você tem um conjunto com N elementos, então terá 2 elevado a N subconjuntos daquele conjunto que foi dado. Perfeito? O nosso próximo item são as operações com os conjuntos. Então, nós vamos ver a união, a interseção, a diferença e o complemento de um conjunto. Tranquilo?